Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam projeto de lei que cria a Semana dos Esportes Eletrônicos Play Hard em Campinas. Pois é, daqui a pouco aqui no Jornal Câmara Notícia eu vou mostrar as ações que estão sendo realizadas para a conscientização da trombose. É já já. Vereador Paulo Galtério questiona executivo sobre a quantidade de dinheiro que o município arrecada através do IPVA. E no esporte, Veracruz Basquete é derrotado pela segunda vez no Campeonato Paulista. Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis, a agenda de cinema, mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 62. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Pastor Elias, que altera a lei de isenção do IPTU, que acrescenta 2 novas possibilidades de isenção. A primeira para pessoas com enfermidades e a segunda para imóveis ocupados por entidades de apoio e integração a pessoas com deficiência. O item 2 é o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que autoriza, no âmbito das comunidades terapêuticas financiadas ou cofinanciadas pelo município de Campinas, em períodos de visitas aos acolhidos, a presença de cães, desde que devidamente acompanhados. O item 3 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tenente Santini, que concede o título de cidadão campineiro a Luiz Cláudio de Matos Basto. Item 4, segunda discussão, é o projeto de lei complementar do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que altera a lei de 2013, que trata das formas de pagamento de créditos tributários e não tributários para permitir que outras pessoas interessadas, além do próprio devedor, possam formalizar o parcelamento. O item 5 é a segunda discussão do substitutivo total ao projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que obriga os estabelecimentos comerciais a fixarem placas informativas acerca da data de validade dos produtos em promoção que estiverem próximos do vencimento. O item 6 é a primeira discussão e votação do substitutivo total à proposta do ex-vereador Tiago Ferrari, que visa a criação do Hospital Veterinário Municipal. O item 7, em turno único, será analisado o projeto de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que denomina como Praça Nilson de Márzio um sistema de lazer 3 no residencial Entre Verdes, no distrito de Sousas. E, por fim, está na pauta o projeto do vereador Paulo Haddad, que denomina como Rua Augusta Bernardes Moreira a Rua 2 do loteamento Parque da Quaresmeira, em Campinas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Durante a reunião ordinária de número 61, os vereadores aprovaram o projeto de lei que cria a Semana dos Esportes Eletrônicos Play Hard aqui na cidade. O projeto de lei ressalta a importância da semana dedicada aos esportes eletrônicos para debater o assunto com a comunidade. Mais de 75% hoje dos brasileiros estão de alguma forma participando dos jogos eletrônicos. Então, nada mais justo do que um grande esclarecimento acerca daquilo que eles estão chamando, inclusive hoje, de o vício contemporâneo. Muitas pessoas estão ficando viciadas por conta de não ter a orientação devida acerca de como usar os jogos. O uso de jogos eletrônicos já foi tema de discussão na Câmara. Nós fizemos uma audiência pública aqui e trouxemos muitos profissionais dessa área que trouxeram muitos esclarecimentos. Inclusive, nós convidamos pessoas ligadas à Secretaria de Educação para participar também conosco e nos fez ter um
entendimento da necessidade de ter um momento, de ter uma semana para apresentação, explicações, divulgação, tanto do lado educativo como o lado esportivo e o lado profissional, que muitas pessoas hoje ganham dinheiro com os jogos eletrônicos. A ideia do projeto é instituir a semana no mês de junho. A proposta também ressalta que os jogos eletrônicos podem ser ferramentas de socialização, diversão e até de aprendizagem. Serão definidas semanas, porque a gente fala semana dos jogos, mas de repente pode ser na primeira, na segunda, na terceira, isso vai depender muito do momento, porque tem férias escolares e tal. Então, a grande pegada de tudo isso é mostrar que nós fizemos um levantamento dos últimos crimes que aconteceram, massacres, assaltos, pessoas que estão nos presídios. 90% ou 95% dessas pessoas não tem envolvimento com jogos eletrônicos. Então, o jogo não é que leva a pessoa a ser uma pessoa criminosa. Então, porque tem jogos de armas, tem jogos de tiro, tem jogos esportivos, tem futebol, tem jogos de ataques aéreos, enfim, tem uma infinidade de jogos. Nós vamos agora ao vivo até a rede Mário Gatti, porque o hospital está promovendo atividades de conscientização da trombose. Quem tem as informações já está aí na sua tela, é o repórter André Aranha. Boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Câmara Notícia. São ações que estão sendo realizadas, conscientização da trombose, a gente vai falar sobre isso já já. Antes, vamos entender o que é, na verdade, a trombose, conversando com a médica a doutora Tayane. Boa tarde para você. Boa tarde. Trombose é a presença de coágulos nos vasos sanguíneos, ou nas artérias ou veias do corpo, né? Isso leva a uma obstrução do fluxo sanguíneo com vários sintomas para o paciente. Como que é feita a prevenção da doença? Isso é importante demais saber, né? Importante a gente saber, ter alguns números na cabeça, que 200 mil brasileiros por ano vão ter tromboembolismo venoso e que a grande maioria, 60%, essa trombose foi contraída no ambiente hospitalar. Daí a necessidade de métodos de prevenção que são reconhecidamente efetivos, que são uso de medicamentos chamados anticoagulantes, que vão inibir a coagulação e prevenir a doença, e também os métodos não medicamentosos, que é a deambulação, orientar o paciente a andar com mais frequência, né, a se mexer durante a internação, e também o uso de meia elástica. Esses métodos são de reconhecida eficácia na prevenção. O tratamento? O tratamento é feito com o uso de anticoagulante, né? Inicia-se com o anticoagulante endovenoso e depois o anticoagulante por via oral. Então tá bom, muito obrigada a doutora, muito obrigado a doutora. Deixa eu conversar também aqui com a Érica, que é enfermeira, para falar adiante até disso que a médica falou. Quais as ações que estão sendo realizadas aqui? Boa tarde. Boa tarde. Diante da relevância do tema, por ser um problema de saúde pública, a Rede Mário Gatti, então, promove uma campanha que vai do dia 11 ao dia 18 de outubro, com ações para trabalhar a prevenção deste problema, da TEV. Nosso foco de atuação, então, são os profissionais da área da saúde que cuidam desses pacientes internados e os próprios pacientes. Então, por isso a gente promove a presença de um estande no ambulatório, distribuindo panfletos informativos para a população-alvo, que é uma população que previamente passa por análise para depois ir para o hospital e vai ficar internado. Então, com as informações em mãos, também podem ajudar no seu processo de tratamento e de prevenção. Qual a finalidade disso tudo? A finalidade disso é prevenir uma grande causa de óbito dos pacientes internados. Então, a ideia é sensibilizar os profissionais da equipe multiprofissional para a adesão do protocolo de prevenção diante do que a doutora falou a respeito da utilização adequada dos anticoagulantes. Qual o público-alvo? O público-alvo é a equipe multiprofissional, são os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe que cuida do paciente internado e o próprio paciente. Então, nossas ações atingem essa população dentro do hospital com ações diretamente nas equipes multiprofissionais,
Temos também a equipe de enfermagem trabalhando com os familiares e acompanhantes desses pacientes, dando a eles o apoderamento das informações e para os próprios pacientes que serão internados. Essa semana de conscientização vai até quando? É de 11 a 18 de outubro, embora o dia seja comemorado no dia 13 de outubro. A Rede Mário Gatti promove uma campanha de 11 a 18, com todas essas ações internas. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Érica, voltamos com você, Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, André Aranha, e também as especialistas da Rede Mário Gatti com os cuidados, e fica o alerta então para essa doença cardiovascular. Voltando ao Legislativo, a Câmara de Campinas realizou uma sessão solene para homenagear 4 pessoas que se destacam nas áreas da saúde e educação. São pessoas que estão em contato direto com a população e fazem toda a diferença. A reunião solene foi presidida pelo vereador Gilberto Vermelho. Também fizeram parte da mesa de autoridades o parlamentar Jorge da Farmácia, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Dário Saad, e o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Francisco Magalhães. A noite foi marcada por muitas lembranças e emoção. Esta casa concede aos homenageados de hoje, através dos vereadores professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia, e através da minha homenagem também que eu concedo a 2 grandes homens, 2 policiais militares que buscam no seu dia a dia de trabalho defender a sociedade e fazer com que toda a confiança que nós, população, depositamos nessa corporação tão valiosa do Estado de São Paulo, que é a nossa querida Polícia Militar. Os policiais militares Alan Tomás Ribeiro Reinol e Luiz Fernando Estevam receberam o título de cidadão emérito, em homenagem ao trabalho que realizam na área da segurança de Campinas. Sem dúvida, é um reconhecimento por toda a atuação de vocês aqui na cidade de Campinas. Em seguida, foi a vez do vereador Jorge da Farmácia homenagear a professora Tereza Dibes Zambão Advars, com o título de cidadã campineira. O cidadão campineiro é entregue para aqueles que nasceram em outra cidade, mas fizeram a sua carreira, construíram sua família e criaram raízes com a cidade de Campinas. Também recebeu a mesma homenagem cedida pelo vereador professor Alberto, Maria Helena Cardoso. O professor Alberto, ele teve um problema de saúde, ele não pôde comparecer aqui, mas ele me deixou aqui para que eu possa entregar também essa homenagem a Maria Helena. Maria Helena nasceu na cidade de Descalvado, possui licenciatura em Educação Física e Pedagogia, curso de Administração Escolar, de Supervisão Escolar e de técnico em basquetebol. Foi uma grande e memorável jogadora de basquete. A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento questionando o Executivo sobre a restrição que alguns grupos artísticos têm enfrentado para utilizar o espaço da Estação Cultura. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, protocolou um requerimento em que pede informações sobre a utilização da Estação Cultura Antônio da Costa, que é a antiga estação ferroviária. Local de importante preservação histórica da cidade, que acolhe atividades culturais e sociais. Na verdade, a Estação Cultura é um dos únicos espaços de vivência em que a juventude pode fazer atividades artísticas, batalha de rima, muitos coletivos se reúnem lá. E a gente está vendo aí um processo, apesar de eles serem restritos e apenas centrais, mesmo aquilo que existe e central está sendo aí sucateado e sendo restringido. Ainda de acordo com a parlamentar, o decreto número 20.455, que regulamenta a utilização do local, alterou a forma de funcionamento da Estação Cultura. A vereadora questiona por que não houve um debate público para tratar o assunto, se os espaços de circulação do público serão afetados pelo decreto, se os grupos que frequentam a estação de forma gratuita terão a permanência garantida, como será feita a seleção para a utilização do espaço e para onde vão os recursos arrecadados nos eventos. Entre outras coisas, a parlamentar acredita que quanto mais movimentação
mais seguro é o lugar. O fato de você ter movimento ali, inclusive dá segurança naquele espaço, porque o centro da cidade, ele, aos finais de semana, ele é mais vazio. E quanto mais vazio os espaços públicos, é mais perigoso. Então, assim, o que garante, isso eu acredito que é uma questão, já que é segurança pública, né? Se fala muito sobre segurança pública, eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, elas vivenciam isso. Como é diferente quando você tem um espaço deserto, como você tem uma sensação de insegurança. Então, a melhor forma, acredito que a gente tem que fazer o contrário. A política de segurança deveria ser ocupar os espaços. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para esta quinta-feira, reportagem com os vereadores Paulo Galtério e Rodrigo da Farmadique, tem o quadro Na Ponta do Lápis sobre fundos imobiliários, a agenda de cinema com as estreias e o jogo de ontem do Veracruz Basquete. Essa tendência que nós estamos falando a respeito do mercado de trabalho, soft skills, ela vem hoje como sendo um complemento das suas competências e suas habilidades. Ela literalmente vai fazer um diferencial. Por exemplo, você precisa hoje ter a competência de tomada de decisão. Isso é uma soft skills. Você precisa, por exemplo, da competência da resiliência, que é se adaptar a situações difíceis, situações que permitem você ter um desafio maior. A competência da liderança, até mesmo a comunicação, como nós comentamos aqui. Então, são competências diferenciadas no mercado hoje que as empresas estão buscando cada vez mais. E uma das competências principais é a competência da colaboração. Onde as pessoas precisam colaborar, literalmente, não só com o seu capital intelectual, mas com todo o seu perfil comportamental, para que isso sim possa trazer resultados excelentes para as organizações. É uma oportunidade que ela tem de galgar oportunidades melhores, trabalhando assim o seu planejamento de carreira, né? A frente fria está se deslocando pelo oceano, portanto, se afastando do interior do estado. Amanhã, quinta-feira, aqui em Campinas, o sol aparece durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e pode chover em alguns locais. A temperatura vai subir em relação à semana, hein? Tá aí na sua tela. Mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 32 graus. O vereador Rodrigo da Farmadique quer que o transporte público da cidade passe a aceitar pagamento de tarifas de ônibus com cartões de crédito e débito. Acompanhe a proposta. Realizar o pagamento das passagens de ônibus com cartão de crédito e de débito no transporte coletivo em Campinas é a proposta que irá tramitar na Câmara. O vereador Rodrigo da Farmadique, do PP, autor do projeto, explica sua necessidade. Uma proposta de um ofício encaminhado ao secretário de Transportes para que ele avalie a possibilidade de implantar na cidade de Campinas um validador para que o passageiro consiga pagar a passagem através de um cartão de crédito ou de débito, até porque na cidade de Campinas nós não podemos mais utilizar o pagamento em espécie, o pagamento em dinheiro. Na cidade de Jundiaí já foi implantada essa medida, em São Paulo tem alguns estudos já, alguns ônibus em testes. Eu acho que essa medida é importante para a cidade de Campinas, porque muitas pessoas, até aqueles que chegam até a cidade de Campinas, fazem a visita, muitos não sabem que não há possibilidade de fazer o pagamento através de dinheiro e tem que procurar um local para que compre o QR Code, para que ele possa embarcar no ônibus e utilizar. Só que também o próprio QR Code tem apresentado problemas e falhas. Então, acho que a tecnologia está aqui para que a gente utilize. Campinas foi eleita a cidade mais inteligente, recebeu esse título de cidade mais inteligente do Brasil. Eu acho que isso é uma boa proposta. Hoje, praticamente todos os cartões, basta você encostar ele no validador, você não precisa inserir ele em local algum para não correr nenhum risco de fraude ou de clonagem. Eu acho que isso vai ser importante. O projeto já foi protocolado
lado e aguarda a apresentação aos demais vereadores para discussão e aprovação. O parlamentar cita que será uma medida importante para a cidade. Eu pretendo também apresentar ao prefeito, pessoalmente ao prefeito, Jonas Donizete. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa proposta. Eu acho que a cidade de Campinas sempre esteve na vanguarda das inovações e vai ser uma medida importante para a cidade de Campinas. O vereador acredita que a recente suspensão da licitação para a renovação do sistema de transporte público em Campinas será uma oportunidade de ainda incluir o seu projeto e facilitar a vida dos passageiros. Sim, é verdade, até porque na data de hoje foi noticiado que foi suspensa a licitação, não sei ainda, até porque é recente, por qual o prazo ou o motivo. Eu acho que dá até tempo de fazer a abertura dessa discussão, se for possível, para que coloque no processo licitatório a necessidade ou a possibilidade de que se instale esses validadores, que vai ser importante para a cidade, porque nem todo mundo às vezes está com dinheiro no bolso, um dinheiro trocado, mas tem o cartão, todos têm o cartão para que consiga fazer o pagamento da sua passagem. O vereador Paulo Galtério protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre o valor recolhido do IPVA pelo município nos últimos 5 anos e o número de veículos registrados aqui em Campinas. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é cobrado anualmente de veículo com até 20 anos de uso. 50% do valor pago pelo IPVA do veículo pode ser utilizado para beneficiar os cidadãos em diversas áreas, como saúde, educação, transportes e cultura. Por isso, o vereador Paulo Galtério quer saber quantos veículos estão registrados na cidade de Campinas. Dentre os impostos que ficam para a cidade de Campinas, é o Imposto sobre Circulação e Serviços, o IPTU, o IPVA, metade dele é receita da cidade de Campinas. Metade dos veículos registrados em Campinas, aquilo que se recolhe com o IPVA, fica em Campinas. Hoje, a estimativa dos veículos em Campinas é de mais de 1 milhão de veículos só na cidade de Campinas. O parlamentar diz que esta é uma forma do município agir com transparência, dizendo quanto arrecada com o IPVA. Todos os dias entram veículos na frota de Campinas. E nós queremos também quanto isso significa de receita para a cidade. Importante, a população precisa saber quanto que se arrecada com esse tributo do IPVA na cidade de Campinas. A maioria das pessoas não sabe que o IPVA que ela paga fica na cidade, que é um dos componentes, né, que fazem com que a prefeitura tenha receita para movimentar a engrenagem da prefeitura. Hora do quadro Na Ponta do Lápis, que vai falar sobre fundos imobiliários. Pode ser um ótimo negócio para você que quer investir, já que é o sonho de muitas pessoas. Você aí de casa sabe a diferença entre fundos imobiliários e investimento tradicional em imóveis? Não, mas não se preocupe. O especialista vai tirar todas as suas dúvidas. Fundo imobiliário nada mais é do que uma cota de uma ação que ela é negociada em bolsa de valores em que você se torna sócio de um imóvel. Pode ser desde um shopping center, um imóvel comercial tradicional, uma laje corporativa, ou um hospital ou um cemitério, por exemplo. O investimento tradicional é aquele que a gente faz geralmente, procura um classificado, hoje usa-se muito a internet, você investe no imóvel. Então a questão aí é o quê? É o custo que você terá. Para se comprar hoje um imóvel na região de Campinas, a gente estima que vai se gastar em torno de R$300 mil para comprar um imóvel razoável. Só que desses R$300 mil, você ainda vai ter que colocar mais ou menos acima disso a corretagem, os impostos, o registro no cartório. Você vai gastar de 10% a 15% acima dos 300 mil. E você vai ter um retorno que às vezes é de 0,5% do valor que você investiu. Então se a gente está falando, se você colocou 300 mil reais, você vai ter um retorno de no máximo 1.500 para alugar esse imóvel. Qual é a diferença para o fundo imobiliário, que é um investimento também tradicional em imóveis?
você não precisa se preocupar em contratar uma imobiliária, você não precisa se pensar em contratar um advogado para o caso da pessoa não pagar o aluguel, então já tem um advogado que já faz isso já para você. E a vantagem é, o dividendo anual, ele é de 6% a 10% na média. Isso é uma média do fundo calculado na Bolsa. É difícil a gente sugerir um fundo, na verdade não é nem correto, porque depende muito do perfil da pessoa. Então o que é mais adequado a pessoa fazer? Ela se cadastrar, seja no banco tradicional que ela confia, ou numa corretora normal que às vezes isenta de taxas. Tem várias hoje no mercado. Então, por exemplo, eu quero comprar um fundo, gosto do Shopping Dom Pedro, quero comprar um fundo do Shopping Dom Pedro. Você vai lá, se inscreve na Bolsa de Valores e compra o ticker, né, o nome dessa ação na Bolsa de Valores. Ah, eu quero ser sócio das agências do Banco do Brasil. Existe um fundo específico que você compra e você tem garantido ao ano 8% de rendimento acima da inflação, porque os contratos eles são feitos até 2035 desse fundo específico, pago acima da inflação. Amanhã é dia de estreias na telona, mas você já sabe, fica sabendo antes aqui quais são os filmes. Destaque para a sequência de Malévola com a Angelina Jolie, agenda de cinema. Olá, mais uma Agenda Cinema no ar. O ano já está caminhando para o final, mas temos muitos filmes bons ainda para serem lançados. E a nossa primeira dica é A Luz no Fim do Mundo. I'm the only girl of my species. I'm the only one I ever saw. He's young. Yeah, he was just newborn when it happened. Depois do mundo ser atingido por uma pandemia, um pai vive recluso na floresta com a filha adolescente. Ele vai lutar para proteger a menina depois que um homem misterioso aparece. When will it be red again? When it's balanced. You know what? I kinda like it, just you and me. Yeah, me too. Muita gente aguardou ansiosamente pelo capítulo 2 do filme da vilã Malévola. E a Disney atendeu esse pedido e está ampliando o mundo dela, que é a dona do mal. 5 years ago, I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you. Will you marry me? Yes! Após a princesa Aurora aceitar se casar com o príncipe Philip, ela é acolhida pela rainha, que será sua futura sogra, como se fosse sua própria filha. Revoltada, Malévola se opõe ao reino e reúne novos aliados para proteger as terras mágicas que compartilham. Philip asked me to marry him. No. I wasn't really asking. Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie. Trust me. Let us prove you wrong. You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now, she will finally get the love of a real mother. Tonight, I consider Aurora my own. Vamos falar de basquete agora, porque ontem aconteceu a 4ª rodada do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. As campineiras do Veracruz conheceram a 2ª derrota. A equipe de Campinas começou a partida com a mão calibrada e terminou o primeiro quarto vencendo por 19-7, 12 pontos de vantagem. No segundo quarto, as comandadas do técnico Enio continuaram com um bom ritmo e a mão certeira e foram para o vestiário, vencendo por 35-22, 13 pontos de vantagem para as campineiras. Só que a partir do terceiro quarto, as bolas do Veracruz pararam de cair e as visitantes foram encostando no marcador. Tanto que o terceiro quarto terminou com a vantagem de apenas 1 ponto para a equipe de Campinas, 44-43. E o apagão continuou na etapa final.
Liderada pela Érica, Santo André conseguiu fazer a virada e aí só administrou. Final, Veracruz 53, Santo André 58. Derrota inesperada, até porque as campineiras vinham de 2 vitórias. Próximo jogo acontece na terça-feira, dia 22, contra Ituano, fora de casa, às 7 horas da noite. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, após a reunião ordinária de número 62, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.